Você já se perguntou como um clube que deve mais de R$ 1 bilhão continua funcionando normalmente? Como é que, mesmo atolado em dívidas, alguns clubes ainda contratam craques, levantam taças e pagam salários milionários? No mundo dos negócios, isso seria falência certa, mas no futebol é quase uma tradição. Neste vídeo você vai entender como os clubes conseguem sobreviver devendo tanto. Vamos falar sobre receitas escondidas, manobras financeiras, má gestão e, claro, o papel da torcida nessa equação. Seja bem-vindo ao canal Economia da Bola. Bora entender como funciona essa loucura? O Cruzeiro passa por uma crise nessa reta final do Campeonato Brasileiro, dentro e fora de campo. Depois de mais uma derrota, 1-0 para o CSA em casa, o Cruzeiro não depende mais dos próprios resultados para permanecer na Série A. Para os 3 jogos que faltam, o técnico será Adilson Batista, que assumiu no lugar de Abel Braga. Tem que vencer e torcer por tropeços dos adversários diretos. Fora de campo, os salários estão atrasados desde setembro. Hoje, os clubes brasileiros acumulam juntos mais de 10 bilhões de reais em dívidas. Isso mesmo, bilhões. O que era antes um problema isolado virou uma cultura generalizada. Clubes grandes, médios e até pequenos afundaram suas finanças ao longo dos anos, sem controle e sem responsabilidade. O Corinthians já ultrapassou a casa dos 1,5 bilhões em dívidas. O Cruzeiro, antes de virar SAF, devia quase 1 bilhão. O Botafogo também, o Vasco chegou perto disso. E o Atlético Mineiro ultrapassou a casa dos 1 bilhão. E esses são só os casos mais famosos. Para onde foi tanto dinheiro? Muitas vezes para salários irreais, comissões absurdas, contratações mal feitas, ou até mesmo esquemas internos de corrupção. E mesmo com esse buraco, os clubes continuaram funcionando. A pergunta que fica é: como? Eles vivem sozinhos e sob suspeita. Durante 90 minutos, mandam e desmandam no destino da bola. Para eles, pode tudo. Ou quase tudo, né, Milena? Tanto poder acaba em cobrança. E na hora da decisão, eles, os juízes de futebol, ficam ainda mais expostos e muito mais vigiados. Essa é a parte que mais surpreende. Mesmo devendo bilhões, os clubes brasileiros seguem operando como se nada tivesse acontecido. Mas existe uma explicação, ou melhor, várias. A primeira é que o futebol brasileiro gera muito dinheiro. Os clubes recebem milhões em direitos de TV, patrocínios, vendas de camisas, bilheteria e principalmente com a venda de jogadores. Só em 2023, os clubes brasileiros movimentaram mais de 5 bilhões com transferências. Esse dinheiro entra rápido e muitas vezes é usado para tapar buracos, temporariamente. Outra razão é o famosinho jeitinho brasileiro. Os clubes parcelam, renegociam, empurram a dívida para frente, muitas vezes com a ajuda do próprio governo. Leis como o Profut e o PERS permitiram que os clubes brasileiros parcelassem dívidas fiscais em até 20 anos, ou seja, devem, mas continuam em campo. E tem um detalhe ainda mais curioso: como a maioria dos clubes era ou ainda é associativo, sem dono, ninguém responde diretamente pelas dívidas. O presidente faz besteira, sai, e quem assume herda o caos. Por fim, existe um fator que nenhum balanço financeiro explica: a paixão da torcida. Torcedor banca o time no pior momento, compra ingresso, camisa, faz vaquinha, compra até pix do clube falido. Isso sustenta tudo. A estrutura do futebol brasileiro é uma máquina que gira com dívida, emoção e improviso. Mas não é só a dívida que explica a crise dos clubes. Existe um problema ainda maior: a má gestão crônica. Durante décadas, clubes brasileiros foram comandados por dirigentes amadores, vaidosos e muitas vezes irresponsáveis, presidentes eleitos por articulação política, torcidas organizadas e favores internos, gente sem preparo, mas com poder total sobre milhões de reais. Contratações sem critério, salários inflacionados, comissões milionárias para empresários e tudo isso sem prestação de contas clara, sem auditoria, sem punição. O resultado? Clubes viraram buracos negros financeiros, onde o dinheiro entra e some. E quando a bomba estoura, o dirigente simplesmente sai pela porta dos fundos sem ser responsabilizado. Quem paga é o clube, ou melhor, a torcida.
Não é exagero dizer que, em muitos casos, o clube se transforma numa vítima dos próprios administradores. Esse modelo associativo, sem dono e sem responsabilidade direta, criou um ambiente perfeito para esse tipo de abuso. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. Children, people play football all over the world. I said no, the most important trophy in the history of our club is Copa Libertadores. It is the greatest trophy in all of South America. Na nossa gestão, o que entendemos é que o Cruzeiro tem que gastar somente aquilo que arrecada. Diante de tantos anos de caos, uma nova sigla começou a ganhar força no futebol brasileiro. SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Na prática, é a tentativa de profissionalizar a gestão dos clubes. O modelo transforma o clube numa empresa com CNPJ, dono, metas e responsabilidade. É assim que clubes brasileiros como Cruzeiro, Botafogo e Vasco tentam sair do buraco, vendendo o controle da operação para grupos privados. O clube continua existindo, mas vira sócio minoritário. A dívida vai junto para o novo dono, que em troca assume o risco e promete reestruturar tudo. Os defensores dizem que a SAF é a salvação do futebol brasileiro. Gestão séria, metas de longo prazo e transparência. Mas nem tudo é tão simples assim. No Cruzeiro, Ronaldo já bateu de frente com torcedores e prometeu que não vai gastar como antes. No Botafogo, Textor investiu pesado, mas vive em polêmicas. E o torcedor começa a perceber agora que o clube tem dono. E esse dono pode tomar decisões impopulares, porque o principal objetivo de uma empresa é o lucro. A SAF é uma solução, sim, mas também é um choque de realidade. O futebol agora precisa dar resultado dentro e fora de campo. O futebol brasileiro está diante de uma encruzilhada. Ou profissionaliza sua gestão de forma definitiva, ou vai continuar repetindo os mesmos erros, ano após ano. A diferença entre os clubes daqui e os da Europa não é só a grana, é também a forma como são administrados. Lá, clube é empresa, tudo tem dono, meta, cobrança, lucro e responsabilidade. Aqui, ainda existe a ideia de que o clube é uma entidade intocável, movida pela paixão, mas paixão sem controle financeiro é receita certa para o colapso. A boa notícia é que essa mudança já começou. As SAFs são um passo. A cobrança das torcidas por transparência também é um avanço. Mas nada muda da noite para o dia. O futuro do futebol brasileiro vai depender de uma mistura de profissionalismo, paciência e de uma torcida que entenda que o amor pelo clube não pode ser maior do que o bom senso. Porque se continuar do jeito que está, torcer vai ser cada vez mais sofrer. No futebol brasileiro, dever bilhões não significa falir, significa continuar jogando. Enquanto a paixão da torcida sustentar o espetáculo, a roda vai continuar girando, mesmo sem equilíbrio, mesmo sem transparência, mesmo sem futuro. Mas talvez, com informação e consciência, a gente consiga mudar esse placar. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que você acha dessa realidade e se inscreva aqui no canal Economia da Bola. Aqui a gente explica futebol com números, gestão e sem perder a emoção. Obrigado, até o próximo vídeo.